acordou da cirurgia, faz um exame, vai pra UTI pra passar a noite por segurança, tá tudo certo, vai embora no dia seguinte. E aí você fica com o aparelho desligado. Mas por quê, né? Por que não liga esse negócio logo? Porque quando eu coloco esse fio lá no cérebro, só o fato de introduzir deixa o cérebro meio atordoado, aquele pedacinho do cérebro fica meio atordoado. E ele já começa a ter um efeito terapêutico. Porque já que aquela parte do cérebro está funcionando... Lembra que eu falei que é tipo como se fosse alguém que está freando em excesso? Uhum. Então, se alguém está freando em excesso, eu quero que ele pare de frear. Quando eu bato nele, é como se ele soltasse o freio por um momento. Então a pessoa tem tipo uma lua de mel. Mesmo sem estar ligado, já tem melhora do sintoma. Porque soltou um pouco do freio. Mas isso é temporário, dura algumas semanas. Então por isso que eu não ligo, porque senão fica todo mundo confuso. A gente liga e tem o efeito do atordoamento do eletrodo, que vai começar intenso e vai ficar mais lento depois, junto com o remédio. É muito mais difícil interpretar as coisas. Então a gente, nos grupos onde eu atuo, né, nas diferentes cidades, a gente tem equipes em Vitória, Espírito Santo, Uberlândia, Minas Gerais e São Paulo. Então a gente, em todos esses grupos a gente determinou que não, a gente vai ligar um pouco depois. Então a gente coloca, tira os pontos em 2 a 3 semanas, e aí a gente já tenta começar essa programação. E essas são consultas periódicas em que vai pegar esse aparelhinho aqui, finalmente, né? A gente tá fazendo suspense com ele aqui desde o começo. E aí como é que esse aparelho faz? Aqui eu já pulei algumas etapas, mas quando eu ligo, ele me pergunta se eu quero conectar a bateria. Aí eu falo que sim, ele vai achar a sua bateria, tem toda uma segurança para isso, não é qualquer tablet, né? Esse tablet só o médico tem, ou a empresa que fornece tem. Não é que você não vai comprar ele na rua, ninguém vai hackear o seu gerador, tá? Então você vai fazer essa conexão no consultório, e aí ele vai detectar o seu gerador, vai ter colocado o seu nome, a doença que você tem um monte de dados. E aí isso aqui é mais ou menos um desenho esquemático de como é que tá lá dentro. Lembra? Ó, aqui tem um eletrodo, né? Que tá lá para baixo, né? Ele tem esses 4 contatos, né? Então imagina aqui esses 4 contatos e eu consigo escolher qual eu quero ligar. O polo negativo é como se fosse mais o ativo, né? Eu posso colocar positivo e negativo, vou deixar ele neutro. E de acordo com o desenho que eu faço aqui, eu desenho ondas elétricas diferentes aqui, né? Campos elétricos diferentes. Então vamos ligar esse daqui no negativo, esse aqui no positivo, por exemplo. Aí eu vou vir aqui e vou aumentar a intensidade do estímulo. Ele vai desenhando para mim essa nuvem para ser mais didático. Tá? Legal. Então, antigamente não tinha essa tela tão bonitinha, não. Parecia um relógio da Casio, né? Que você sabia pelo número, né? Tem um número. Hoje é mais bonitinho, mais fácil até de explicar. Então, eu mexo em vários parâmetros aqui. Além de escolher qual contato eu quero ligar ou desligar, eu escolho qual a intensidade. Hã? Agora tem um paciente seu sendo afetado, mas eu sei que não, né? Pronto. Aí, por exemplo, eu escolho os contatos, eu defino a intensidade do estímulo, tá? Que tá aqui. Eu também defino a largura de pulso, que é mais ou menos como se dentro de uma mesma nuvem, como se eu mudar a largura de pulso, eu vou ativar fibras mais grossas ou menos grossas. Simplificadamente aqui. Então, a intensidade é para aumentar assim, o tamanho da nuvem. Como é que aumenta quando eu aumento a intensidade, né? A largura de pulso, basicamente, seria para mudar que tipo de neurônios eu estou estimulando dentro dessa mesma nuvem. E a frequência, em altas frequências, esse estímulo costuma inibir o neurônio. Em baixas frequências, ele costuma estimular. Então, se eu coloquei isso aqui na região do tremor, se eu deixar uma frequência alta igual que eu vou deixar no final, eu vou inibir o tremor, porque eu estou atrapalhando o neurônio problemático. Entendi. Eu tô calando a boca do bagunceiro. Agora, se eu deixar a frequência baixa, eu estimulo o bagunceiro. Então, na cirurgia, de vez em quando, a gente coloca uma frequência baixa só um pouquinho para ver se o tremor está aumentando. Não é tão necessário, mas de vez em quando a gente pode usar esse recurso se quiser. Então, que curioso, mesmo local, se você estimular com alta frequência, você atrapalha o funcionamento do neurônio, e com baixa frequência você facilita. Não é só isso, também tem uma questão de... Existe uma hipersincronia patológica no parto. Quer dizer, tem 2 regiões do cérebro, uma profunda, que está o eletrodo aqui, e o córtex, que estão sincronizados de uma maneira que eles não deveriam. Tá certo? É como se tivesse um aluno da 3ª série, eu tô falando sério aqui para não ser a minha idade, né? Um aluno de uma sala de aula que de repente tem um celular com de outra sala e quando eles ligam um pro outro, faz bagunça. Então existe uma comunicação aumentada entre 2 regiões cerebrais, elas não deveriam estar tendo essa comunicação, não devia ter tanta essa sincronia.
Então elas fizeram uma sincronia que não deviam fazer. Isso acontece num negócio chamado beta power, né? Uma frequência específica, sabe aquelas ondas alfa, beta, que a gente deve ter ouvido falar? Dentro da frequência beta tem uma faixa em que se manifesta essa hipersincronia patológica. Isso é um marcador do Parkinson pra gente. Então a região lá do cérebro onde eu coloquei isso aqui, que está mais doente, ela vai apresentar, se você captar essa onda, uma hipersincronia patológica nessa frequência beta. E quando eu ligo o estímulo, além de aumentar ou diminuir o funcionamento de algumas células, é como se eu cortasse um pouco desse oba-oba. Essa sincronia não tá legal. Eu vou inibir essa sincronia. Entendeu? Entendi, caramba, cara. Então, os geradores mais novos estão tentando, não tem tanta aplicação tão prática assim, eles estão tentando detectar, depois que eu já implantei, quais eletrodos aqui estão pegando essa hipersincronia patológica para já me falar qual que eu devo ligar, entendeu? Porque se lá que está aquela onda doente, então eu vou ligar o estímulo em cima dela. Porque hoje, o que a gente faz, que é muito mais preciso? A gente testa cada um desses contatos com diferentes parâmetros na consulta até encontrar aquele que é melhor. É na tentativa e erro. É uma consulta super longa, tá? Então, a gente quer para o futuro diminuir a duração dessa consulta tentando captar esses sinais patológicos. Mas eles não são os únicos, então eles não... Por isso que a gente ainda está vendo se isso vai funcionar, tá? Então, quer dizer, o que eu estou fazendo com esses fios na sua cabeça? Tentando fazer funcionar quem não está funcionando ou vice-versa, e tentando corrigir algumas comunicações erradas para ver se com isso seu movimento fica melhor.